Então, nesse processo 504-6512-94, depoimento do Dr. Carmine de Serve Neto. Dr. Carmine, como lhe adiantei, o doutor está como testemunha. Na condição de testemunha, o doutor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas. Certo? Certo. Eu vou advertir o doutor, apenas por força de lei, que se o doutor faltar com a verdade, fica sujeito a um processo, certo? Certo. O doutor é advogado, não é? Sou. Se eventualmente houver alguma questão envolvendo privilégio, daí o doutor esclareça diante das perguntas que lhe forem feitas, certo? Ok, certo. Dito isso, eu passo então às perguntas do Ministério Público Federal. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Carmine, tudo bem? Tudo bem, doutor. O senhor era diretor superintendente da OAS Empreendimentos na época em que foi firmada a assunção das obras do condomínio Solares pelo Grupo OAS? Isso, doutor. Eu era o diretor superintendente e fiquei na empresa até dezembro de 2013. Dia 13 de dezembro. A quem o senhor se reportava como no cargo de diretor superintendente da OAS Empreendimentos? Inicialmente para o acionista César Mata Pires e a partir de, se não me engano, 2011 para o filho dele, Antônio Carlos Mata Pires. O senhor pode nos narrar como que foi a assunção pela OAS das obras da cooperativa Bancop, inclusive o condomínio Solares no Guarujá? Como que se deu esse processo? Era uma empresa? Em um momento da empresa, da OAS Empreendimentos, ela estava querendo entrar no mercado de São Paulo. Em uma das reuniões com os acionistas da empresa, o Dr. Léo Pinheiro me perguntou a todos na mesa, se nós tínhamos interesse em estudar os projetos do Bancop, visto que ele estava querendo entrar no mercado de São Paulo e poderia ter alguma oportunidade nesses projetos, com esses projetos do Bancop. E quando que isso ocorreu? Doutor, exatamente assim eu não me recordo, mas eu acredito que pode ter sido meados de 2008, início de 2009. Qual que foi a sua participação nesse processo? O Dr. Léo, ele agendou uma reunião. Nós fomos à sede do Bancop, o Fábio Onamini, que era o meu diretor financeiro, e Luiz de Pet, que era o diretor comercial da base São Paulo. Tivemos uma reunião com o pessoal no Bancop, onde eles falaram de alguns projetos e nós começamos a estudar os projetos. Inclusive o projeto que nós começamos foi um chamado Altos Butantã, no bairro do Butantã, em São Paulo. Essas reuniões da Bancop era com o senhor João Valcari Neto? Nessa reunião precisamente estava presente ele e algumas outras pessoas do Bancop, que eu não me recordo aqui o nome. Quantas reuniões foram realizadas para tratar da transferência dos empreendimentos da Bancop, incluindo o condomínio Solares para a OAS Empreendimentos? Doutor, depois dessa primeira reunião, a área comercial da OAS Empreendimentos passou a tocar diretamente o projeto Bancop. Eu praticamente não participei mais de todas as reuniões. Apenas quando tinha alguma demora, ou quando tinha alguma divergência, ou quando tinha algum problema, aí o pessoal da área comercial de empreendimentos pedia que eu conversasse com o pessoal do Bancop. Então eu devo ter tido umas 3 ou 4 reuniões com o pessoal do Bancop. No início desse processo, o senhor procurou o João Valcari por indicação de Léo Pinheiro? Isso, foi numa reunião na OAS, ele mencionou a oportunidade, quem seria o responsável seria o João Valcari. E ele marcou essa reunião e um grupo da OAS Empreendimentos, eu,
o Fábio e o Luigi, nós fomos ao encontro do João Vacari. Houve participação de outros diretores da OAS Empreendimentos nesse processo? No processo como um todo do Bancop, sim. Né? Porque para você entrar num projeto com o Bancop, como se tratava de alguns casos, obras inacabadas e questões jurídicas, não só a área comercial, que era capitaneada pelo Luigi Pet, não só a área financeira, que era capitaneada por Fábio Onamini, mas também a área de jurídica. O meu diretor jurídico na época chamava-se Adriano Ribeiro, ele era envolvido, e a área de engenharia, porque tinha um estudo de engenharia muito grande que precisava ser feito nos projetos. Então a área de engenharia também se envolvia no projeto. Houve necessidade de aprovação por uma espécie de comitê dos diretores desse projeto? Bom, todo projeto da OAS Empreendimentos, não só projetos relacionados ao Bancop, eles passavam por uma, que nós chamamos um business plan, ou um dossiê, como quer que seja. Esse business plan, todas as áreas envolvidas, elas tinham que aprovar o projeto. A área jurídica tinha que dizer que estava tudo de acordo juridicamente, a área de engenharia tinha que dizer que estava tudo de acordo, a área de orçamento também tinha que dizer, a área de vendas, a área de marketing e a área financeira. Feito isso, lavrava-se um termo, né? Todos assinavam e o projeto poderia sim ser lançado ou não ser lançado. Certo. O senhor mencionou a participação do seu Léo Pinheiro, certo? Léo Pinheiro era acionista certo. Do Grupo AS, correto? Léo Pinheiro, o Dr. Léo era um dos sócios da OAS, do Grupo OAS. Algum outro acionista participou dessa negociação? A negociação dos projetos com o Bancop? Exatamente. A participação de Dr. Léo Pinheiro foi tão somente no início ele fazer a apresentação de João Vacari. Depois nós não tivemos mais reunião para tratar especificamente de Bancop. E quem foi o responsável final pela aprovação do projeto, do negócio? Foi o comitê? Todos os projetos, independente de serem do Bancop ou não, eles passavam por esse comitê. Nesse comitê, nós aprovávamos os projetos imobiliários. E esses projetos eles estavam de acordo com a orientação da OAS SA, que é a holding do grupo, que era formada pelos sócios do grupo. Então eles orientavam qual era a diretriz que tinha que ser tomada e nós cumpríamos as formalidades para aprovação de um projeto. Certo. O senhor pode nos detalhar a atuação do diretor Fábio nesse projeto? Fábio Onamini, ele entrou na OAS Empreendimentos, se não me engano, doutor, por volta de 2008, acho que foi quando ele entrou. Ele ficou na OAS Empreendimentos até, se não me engano, também até 2011. Depois Fábio subiu e foi ficar na OAS Investimentos, que era um outro braço do grupo. Sim, mas assim como o senhor, ele teve uma participação nessa negociação do Bancop? Ele cuidava da parte financeira, ou seja, toda a parte financeira relacionada não só ao Bancop, mas a todos os projetos da OAS passava pela mão de Fábio. Ele fazia a conferência se o que os comerciais, se o que todos estavam dizendo batia com as regras e as normas da empresa para aprovação de um projeto, sob a ótica financeira. O senhor Roberto Moreira, o senhor conhece? Dr. Roberto Moreira, quando eu estava na empresa ainda, ele era gerente de incorporação da área de negócios de São Paulo. E sabe dizer se eu tive muito pouco contato com ele. Sabe dizer se ele participou desse processo? Desse processo inicial que foi startado entre 2008 e 2009, não. O Roberto ele entrou na empresa bem depois. Eu tive pouco contato com o Roberto. O senhor Paulo Gordilho, o senhor conhece? Conheço.
ele tinha alguma atribuição relacionada a empreendimentos da Bancop, como por exemplo o condomínio Solares? Paulo Gordilho, doutor, ele era o responsável por todos os projetos da OAS, inicialmente sob a parte de orçamento, primeiro sob a parte técnica, né? Depois ele passou a ser o responsável por todas as obras do grupo, da OAS Empreendimentos, e depois, por fim, só por orçamento. Ele cuidava dos orçamentos dos prédios da OAS Empreendimentos. Depois que a OAS assumiu esses empreendimentos, os cooperados possuíam um prazo para realizar a opção pelo apartamento nos termos propostos pela OAS? Doutor, eu vou responder a sua pergunta. Como existia uma área jurídica e ela cumpria todos os prazos, o que eu posso responder é que sim, existia um prazo, tá certo? Onde os cooperados, eles aceitavam ou não aceitavam as novas regras para que a OAS Empreendimentos pudesse comprar a cooperativa e passar a assumir as obras do projeto. Agora, eu não sei dizer ao senhor como era a formalização disso interna. A quantidade de unidades imobiliárias disponíveis para a venda e o valor geral de vendas impactavam o trabalho desempenhado pelos funcionários e diretores da OAS Empreendimentos? O valor geral de vendas, doutor, nós éramos uma incorporadora. E como incorporadora, o VGV era um índice, pode-se dizer assim, de que os acionistas do grupo, eles aprovavam para que fosse lançado. Então, sempre que nós nos referíamos a VGV, era VGV lançado. Quanto de VGV vai ser lançado esse ano? É uma sigla, inclusive, doutor, muito normal e corriqueira no mercado das incorporadoras imobiliárias. É o que dá a dimensão do projeto, do que vai ser realizado no ano. Então, sempre que tinham as reuniões com os acionistas, eles aprovavam o VGV. Então se dizia quanto de VGV ia ser lançado no ano. Essa informação... Então era uma referência importante, sim, doutor. E essa informação, por sua relevância, era levada ao conhecimento dos diretores e acionistas da OAS? Essa informação, na verdade, doutor, ela era determinada pelos acionistas da OAS. Quanto de VGV a empresa, empreendimentos, teria que lançar no ano. A existência de uma unidade, de um apartamento à venda ou não, em determinado empreendimento, era controlado pela OAS? Doutor, todo empreendimento, ele era controlado pela OAS. Não tem como ser diferente. A questão é... Nem toda unidade... como é que eu posso dizer? Nenhuma unidade, doutor, era analisada de forma específica. Ela era sempre analisada de forma macro. Então, uma unidade específica, eu diria ao senhor que não era assim analisado. Nesse período de OAS Empreendimentos, doutor, foram lançadas quase 12 mil unidades imobiliárias. Então, era muito grande. Certo. Durante a sua permanência no grupo OAS, o senhor pode nos falar qual que era o trabalho desenvolvido pela OAS Empreendimentos no que se refere à incorporação desses apartamentos, desses condomínios residenciais? É o trabalho de uma incorporadora, doutor. Nós procurávamos terrenos para comprar, nós aprovávamos projeto, nós lançávamos o empreendimento e nós construíamos o empreendimento e depois nós entregávamos para o cliente. E se o cliente quisesse uma personificação da unidade, um trabalho mais customizado, era feito para esse cliente, modificações que ultrapassavam o conteúdo do memorial descritivo? Não. Nós não fazíamos, doutor, nenhuma modificação que impactasse no memorial descritivo do empreendimento, sob pena da gente não conseguir, por parte do município, o habite-se para a entrega do empreendimento. Porque durante um período
O que durante um período da OAS Empreendimentos nós fizemos, doutor, foi uma linha, principalmente quando nós fomos sócios da Gafisa em alguns empreendimentos, que era uma linha chamada Personal Line, ou seja, o comprador poderia tirar uma parede do apartamento, poderia querer mudar um piso, mas isso, doutor, sempre no âmbito da obra e sem grandes alterações na estrutura do prédio. E essas modificações de planta perduraram até algum ano ou sempre foram permitidas? Doutor, não era muito pelo ano, era mais pelo tamanho de um projeto. Mas eu me lembro, assim, que por volta de 2011, eu acho que 2012, nós já não fizemos. Posso estar aqui esquecendo um empreendimento especificamente, mas não fizemos. Dificultava muito o ritmo de obra. Nessa adaptação de plantas, se o potencial cliente quisesse trocar escadas ou instalar elevadores privativos, a OAS fazia isso? Enquanto eu estive na OAS Empreendimentos, eu não me recordo de ter feito não, doutor. Não. A OAS Empreendimentos realizava melhorias e mobiliamento de um apartamento antes que tivesse sob sua propriedade, antes de ter sido adquirido por algum cliente? Não, doutor. Enquanto eu estive na OAS Empreendimentos, não. A OAS Empreendimentos comercializava imóveis mobiliados com armários de cozinha, dormitórios personalizados, eletrodomésticos, fogão, forno micro-ondas e geladeira já nos apartamentos? Durante um período da OAS Empreendimentos, doutor, nós chegamos a fazer algumas promoções para vender apartamentos. Mas que eu me recorde aqui, doutor, nunca passamos de entregar uma cozinha, alguma coisa assim. O comprador, ele comprava o apartamento e ele ganhava uma cozinha. Mas só isso. Eletrodomésticos, nunca. Quando o cidadão ganhava uma cozinha, ela tinha era uma cozinha simples, era uma cozinha de um marceneiro qualquer ou era de uma empresa especializada? Doutor, esses empreendimentos que nós fizemos isso era, se não me engano, ligados ao Minha Casa Minha Vida. Eram cozinhas simples, doutor. Certo. O senhor tem conhecimento se a OAS Empreendimentos, além das incorporações imobiliárias, realizava obras particulares? Se eu, por exemplo, quisesse uma reforma da OAS Empreendimentos e eu pagando por isso, a OAS Empreendimentos faria essa reforma no meu imóvel? Doutor, enquanto eu estive na OAS Empreendimentos, nós não fazíamos obra para terceiros, para ninguém, doutor. Só dos nossos edifícios, a construção dos nossos projetos. O senhor tem conhecimento da contratação da empresa Talento pela OAS Empreendimentos para obras no apartamento 164A do condomínio Solares, no Guarujá? Doutor, eu saí da empresa meu último dia foi 13 de dezembro de 2013. Eu não tenho conhecimento, eu não conhecia nem essa empresa. O senhor tem conhecimento da contratação da Kitchens pela OAS Empreendimentos para entrega de imóveis no apartamento 164A do condomínio Solares, no Guarujá? Da mesma forma, doutor. Também não, eu não estava mais na empresa. Mas o senhor tem conhecimento desse fato? Ele já respondeu, né? Não. É que eu não falei o ano. Não, doutor. Foi depois, não foi? Certo. Quando havia um potencial cliente interessado num apartamento, era comum que diretores e acionistas da OAS visitassem junto com o cliente? Doutor, eu nunca visitei nenhum empreendimento com cliente. Não fazia parte da minha atribuição no meu dia a dia. Especificamente em relação ao condomínio Solares, o senhor tinha conhecimento da aquisição de uma das unidades pelo ex-presidente Lula? Nós, na OAS Empreendimentos, sabíamos que o presidente Lula tinha uma cota do empreendimento. O senhor possui conhecimento a respeito de pagamentos efetuados pelo ex-presidente Lula ou pela sua esposa Marisa ou qualquer pessoa ligadas a ele relacionadas a essa unidade específica do Solares? Não, doutor.
nas planilhas recebidas da Bancop constava a menção ao ex-presidente Lula e sua esposa Marisa como proprietários de alguma unidade do condomínio Solares? Doutor, eu não via essas planilhas do Bancop. Tinha uma área jurídica, uma área comercial que tomava conta do projeto. Isso não chegava a mim, eu nunca vi. Então, de que forma o senhor tomou conhecimento que o ex-presidente e sua esposa tinham uma cota no condomínio Solares? Doutor, era de conhecimento público dentro da empresa que ele tinha uma cota no empreendimento. Assim, não foi um gesto formal, não teve nada formalizado. Mas todo mundo sabia que ele tinha uma cota. O senhor conversou a respeito disso com o senhor Léo Pinheiro alguma vez? Doutor, que eu me recorde, não. Era público e notório. Todos sabiam lá que ele tinha uma cota. Nunca foi mistério. Especificamente em relação ao apartamento 164A, um apartamento triplex no condomínio Solares, o senhor sabe dizer se ele esteve à venda alguma vez? Doutor, eu lhe confesso que eu não posso dizer isso porque não fazia parte da minha atribuição. Eu tinha uma área comercial, embaixo dessa área comercial tinha uma área de vendas, tinham corretores terceirizados e eles é que colocavam os empreendimentos à venda. Isso era o caminho normal do processo. Eu agradeço a testemunha e estou satisfeito, Excelência. O dissidente de acusação tem perguntas? Os defensores presentes em Salvador têm perguntas? Sim, Excelência. Pela defesa do Sr. Fábio Ionamini, tem algumas perguntas. Boa tarde, Sr. Carmini. Boa tarde, doutora. Sr. Carmini, as atividades da OS Empreendimentos eram ligadas a... Não. Alô? Nos ouvem, não, né? Acho que é melhor restabelecer então. Para a gravação.